Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós estamos de pé mais um dia, mais um momento precioso que nós estamos ouvindo a palavra de nosso Deus. Amém? Eu te convido agora neste momento, você abrir o teu entendimento, o teu coração para a palavra de Deus entrar e achar guarida no teu coração. Amém? Nós estaremos lendo hoje Atos de número 13 e olha que a palavra de Deus nos ensina. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com Procôncio, Sérgio Paulo, o homem prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elemias e o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o Procôncio. Todavia, Saulo, que também se chamado Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Tu ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por um espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes sorte à terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, um homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis aí que após mim vem aquele que não sou digno nem de desatar as alparcas dos teus pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro e puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo.
E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pois isso também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Ele foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele que Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja vós, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, ora tal que não crereis, se alguém vos lo contar. E saídos os judeus das sinagogas, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, aos quais falando-lhes e exortavam-os que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos tinha mandado, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais das cidades a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos, das suas terras. Sacudindo, porém, contra eles os pós dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Meus amados, aqui em Atos 13 nós vemos mais os relatos da palavra de Deus, como estava sendo expandida o Evangelho. A palavra, a aliança eterna que Jesus Cristo tinha concedido a nós. Então nós vemos aqui, em Atos 13, as viagens missionárias que estes homens tiveram. A gente vê aqui que vários dons espirituais se manifestavam na igreja ali de Antioquia. Era parte da rotina deles, orar, jejuar, todos juntos. E a gente vê que em um desses momentos aqui, o Espírito Santo de Deus, de forma profética, separou Barnabé e Saulo para uma missão totalmente diferenciada do que eles estavam vivendo ali. A gente precisa entender que era sempre constante, abertos e atentos à direção do Espírito Santo de Deus. Eu e você temos que estar atentos a tudo que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer por fundamento, sabe? Por caminho, por estratégia. Então a gente vê que o Espírito Santo de Deus ele é poderoso para nos fazer viver momentos intensos com Deus. Ele é também o agente que nos vivifica para a obra de Deus. Por quê? Porque a nossa luta ela é constante. Lembra que Jesus disse, ei, tem de bom ânimo? Porque vocês vão ter muitas aflições, muitas lutas, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo, eu venci tudo isso. E hoje eu vos deixo o Espírito Santo de Deus que vai vivificar dentro de você a minha obra, a minha presença, para que vocês sejam fortes, sejam valentes. Amém? Então, sem ele não há fruto. Sem o Espírito Santo de Deus não há fruto. Ninguém faz nada sem o Espírito Santo de Deus. Com ele, a vida e a vida em abundância. Então a gente vê que aqui em Atos 13, após a mensagem profética ali, eles partem de Antioquia, onde eles estavam todos juntos, orando, jejuando. Eles vão para uma viagem em Derbe. E ali eles começam a caminhar e aplicando os ensinamentos de Jesus Cristo. E era costume eles usar o nome recebido na infância. No caso que a gente viu aqui sobre Saul, da ascendência judaica, que significava grande, a gente vê que em outra fase adulta, por algum motivo especial,
Como Saulo também era cidadão romano, ele passou a ser chamado de Paulo, que era um nome latino, né, de origem grega, cujo significado é de baixa estatura, quer dizer, pequeno. Então ele estava vindo ali da linhagem ali, né, de Saul, né, o seu nome Saulo, da descendência de Saul, que significava grande, né, que significava especial, separado, né, excelente. E ali a gente vê que Saulo ele teve um nome mudado no decorrer da sua transformação através do Evangelho, e ele começou a ser chamado por Paulo. Ele não deixou de ser chamado, ele não deixou de ter o nome de Saulo, mas começaram a chamar ele de Paulo, que significa pequeno, baixa estatura. Então, a partir de agora, em Atos, a gente vê que Saulo será chamado de Paulo. Paulo entra em uma sinagoga no sábado, que era localizada ali na cidade de Antioquia, da Pisídia, que ele recebe uma oportunidade para falar, como a gente acabou de ler. E começando a falar ali, ele começou a falar sobre o cativeiro do Egito, do povo que estava, né, por tantos tempos ali escravizado pelo Egito. E Deus se compadeceu deste povo, foi lá, resgatou o povo, levou para o deserto. O povo era para passar 40 dias, mas o povo era tão ruim que demorou 40 anos para eles serem libertos. E a grande maioria, todos foram mortos, porque não aceitaram a libertação. Porque não basta simplesmente a libertação do físico, meus amados. Tem que ter a libertação também da mente. Porque o homem vai vivendo, sabe, segundo as suas vontades, muitas das vezes, segundo crenças, segundo cultura, e vai colocando dentro de si muita coisa ruim, sabe? Vai se acorrentando a tanta coisa que às vezes, meus amados, a gente passa por um afunilamento na mão de Deus que demora às vezes muito tempo. E às vezes a gente também não contribui com Deus para essa libertação ser totalmente completa no período que Deus quer, e a gente acaba, sabe, tardando as promessas de Deus na nossa vida. Foi o que aconteceu com o povo no Egito. Deus libertou eles, a primeira escravidão, que era a escravidão da carne, que eles não tinham vontade, desejo, nada, eles simplesmente viviam um dia após o outro, só recebiam o seu salário, que era comida, para não morrer de fome, e continuar trabalhando, sei lá quantas horas por dia, sem expectativa nenhuma de vida, e Deus libertou eles disso, entende? Tirou eles dessa escravidão, ainda Deus foi tão bom que deu todos os despojos, deu tanta riqueza para eles, que era a riqueza lá do povo do Egito, de Faraó, e eles saíram de lá ainda com coisas valiosas, meus amados. Olha só o que Deus fez. Mas no meio do caminho, que era para durar simplesmente 40 dias, durou 40 anos, porque o povo era ruim, coração terrível, sabe? Ficavam olhando para as circunstâncias, ficavam olhando para o passado que tinha, que agora não tem, entende? Eles não souberam viver da provisão de Deus, mesmo Deus dando alimento todos os dias, Deus, sabe, guardando eles do calor do sol, guardando eles do frio da noite, Deus dando, sabe, às vezes quando eles enjoavam de comer pão, Deus dava codorna para eles comer, a água da rocha, mesmo assim. Esse povo ruim de coração, meus amados, eles preferiam olhar para o passado, o que eles tinham lá na escravidão, sabe? O vinho, né? Ficar bêbado, prostituição. Eles olhavam, porque com Deus, meus amados, é santidade. Sem Deus é essa, sabe? Essa vida terrível, que aos olhos humanos parece ser bom, que pode fazer tudo é lícito, né? Tudo pode, mas, meus amados, leva para a morte. Então, aqui a gente vê que Paulo começou a trazer esses ensinamentos, até chegar na profecia de Davi. E ali ele anuncia Jesus aos ouvintes. Então a gente vê como característica aqui da pregação evangelística dos cristãos do primeiro século, né? Dessa igreja primária, a gente vê que Paulo fala sobre o propósito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Meus amados, qual que foi o propósito de Jesus morrer na cruz por mim e por você? Vencer a minha e a tua morte, para que nós venhamos entrar nessa aliança eterna e nós venhamos ter a vida eterna. Porque a maior promessa que Deus tem para nós é a vida eterna. E a vida eterna não se chama terra, se chama Nova Jerusalém. Sabe? É um mundo espiritual. Porque quando nós passamos desse propósito que se chama carne, que é isso que você pode tocar, que é tangível aqui agora, a gente passará para um novo plano. E esse plano, meus amados, é a vida eterna que Jesus está dizendo para nós. Não é João, Ciclano, Fulano que está dizendo. Não, meus amados, é a própria palavra de Deus que está dizendo. Que é a verdadeira, ela é fiel. Então Jesus preparou lugar para os teus filhos, aqueles que vencerem. E nós estamos nos últimos momentos da igreja.
Entende? Aquelas pessoas que estão lendo, que têm discernimento, que estão atentos aos sinais, atentos ao que está acontecendo, sabe do que a palavra de Deus diz a respeito disso, sabe que está muito próximo a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus veio para servir, ele veio como servo, a ponto de lavar os pés dos discípulos, mostrando a humildade dele, mesmo ele sendo Deus, Senhor, ele lavou os pés dos discípulos e preparou o caminho para eles pregarem o evangelho. E Jesus ali, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele venceu a morte, porque antes, meus amados, o ser humano, ele estava condenado, ele morria, já era, acabou, sem chance. Eles não tinham o Espírito de Deus como nós temos hoje, tinha os profetas, os sacerdotes, mas era muito escasso isso. O povo vivia mais ou menos à mercê. Aqueles que eram fortes resistiam, mas a grande maioria, meus amados, era tudo para o inferno. Então não tinha escapatória. Mas Jesus veio e mudou essa história. Ele mudou essa aliança corrompida para uma aliança eterna, incorruptível. Essa aliança que não quebra, porque quem sustenta é Jesus, não é o homem. Entende? Então Jesus, ele garante que aqueles que estiverem na aliança com Deus, em Jesus Cristo, sendo fiel, se livrando dos maus caminhos, temendo a Deus, cumprindo os mandamentos, sendo fiel nas palavras e na conduta, sabe? Essa pessoa vai ter a vida eterna. Era isso que Paulo estava pregando. Essas eram as características da pregação. Não era que Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar, se você tem uma empresa, vai te dar 3, que Deus vai te dar tudo isso. Deus pode dar? Pode sim, mas não é o propósito, porque o propósito aqui da morte e ressurreição de Jesus Cristo é vida eterna, é arrependimento. Lembra que João estava predizendo a respeito de Jesus, que era seu primo? Nasceu de Isabel, e quando Maria foi ali conversar com Isabel, né, Isabel já estava de 6 meses já, e João ali sentiu a presença do Filho de Deus no ventre de Maria, e ele sacudia de alegria, porque ele sentiu ali a força, ele sentiu ali a unção do Espírito Santo de Deus, pois aquele menino iria mudar o mundo, ia mudar a sorte do povo, da humanidade. Então ele estava dizendo o quê? Vós que clama no deserto, arrependei-vos, arrependei-vos. Chamava raça de víboras, para de fazer coisa errada, para de se esquecer de Deus. Porque Deus não esqueceu de vocês, mas se vocês esquecerem de Deus, vocês vão ser caminhados para a morte eterna, não para a vida eterna. Então, meus amados, o que nós temos que fazer, qual é o propósito da morte e a ressurreição de Jesus? Trazer vida e vida eterna para as pessoas, não é trazer riqueza dessa terra, porque essa terra passa, é passageira. Eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida miserável, uma vida de nada, não é isso, meus amados. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas eu vos acrescentarei. Deus chamou essa responsabilidade. E você vai passar fome? Não, porque Ele vai te sustentar. Você vai passar vergonha? Não, porque Ele vai te conceder bênçãos. Então, meus amados, busca primeiro a Deus, se arrepende, sabe? Busca a santidade e Deus vai conceder o desejo do teu coração. Se você tem um desejo de fazer uma viagem, de ter uma casa própria para não pagar aluguel, né? De trabalhar num trabalho melhor, que te remunere melhor, pede para Deus. Deus, ele concede essas bênçãos sim, mas, sabe, busca primeiramente a santificação. Porque esse é o propósito da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Então a gente vê que a pregação de Paulo se torna mais intensa. Ele mostra que a partir de agora, em Jesus Cristo, nós temos a redenção de nossos pecados. O pecado foi pago. O pecado original lá de Adão foi pago. Jesus pagou esse preço. Então agora nós temos que ter a conduta de ter uma vida de santidade, não viver uma vida de pecado. O pecado, sabe, deliberado, que eu sei que eu não posso fazer e continuo fazendo. Meus amados, isso leva à morte. Você pensa que não, mas leva, porque a palavra de Deus nos diz. Se Jesus já pagou o pecado por nós, por que nós vamos viver uma vida de pecado? Então, são tantos pecados, meus amados. Tem pecado da incredulidade. A pessoa que está ouvindo o que eu estou dizendo e não acredita é um pecado, é incrédulo. Não está crendo na palavra de Deus. Não é na palavra do evangelista Fábio, é a palavra de Deus, porque eu não estou falando nada de mim mesmo, eu estou falando do que está escrito, a palavra de Deus. Eu estou transmitindo o que Deus ensina, o que Deus fala. Então, meus amados, se livra do mal. Eu não sei qual é o pecado que está te fazendo, sabe, se afastar da presença de Deus. Eu não sei o que é que te faz não alcançar a graça de Deus. São tantas coisas, sabe, vício do álcool, vício do cigarro, usar droga, sabe, falar palavrão constantemente, viver uma vida de sempre falar palavrão, falar palavras torpes. Isso daí, meus amados, destrói o espírito, destrói o que é santo dentro de nós.
sabe? Sentar na roda dos escarnecedores, sabe? Sou casado e sento na roda dos negros que só fala porcaria, que não tem compromisso com Deus. Se essas pessoas não têm compromisso com Deus, por que eu vou se assentar com eles, meus amados? Sabe? Deixar a mulher, os filhos em casa para sentar na roda com os negros que só fala porcaria, vai te acrescentar o quê? Destruição. Meus amados, a palavra de Deus nos garante isso. Lá em Salmos. Para a gente não deter dos conselhos dos ímpios e nem sentar na roda dos escarnecedores. Por que tu faz isso então? Tu gosta de pecado. Então, meus amados, é isso que eu estou dizendo para vocês. Tem que ser 100% com Deus. Não existe 99%, tá bom? Porque Jesus não foi 99%, ele foi 100%. E se nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo, é 100%. Somos perfeitos? Jamais. Não tem como. Mas com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus guiando as nossas vidas, você pode ter a certeza que você vai agradar o coração de Deus e a tua vida vai ser um espetáculo. Vai ter choro? Vai. Deus não vai privar a gente disso. Vai ter sofrimento? Vai. Jesus mesmo disse, no mundo terei muitas aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. E eu estou convosco e vocês vão vencer também. Porque a grande coroação nossa está no por vir, não é o agora. Nosso coração não é em terra. Por mais que Deus pode honrar um homem aqui na terra, pode. E Ele faz isso. Mas a grande coroação é lá na frente. No grande dia que Ele vai voltar com os anjos de Deus pelos ares e todos os olhos contemplarão. Isso vai acontecer. Isso não é uma parábola, isso é real, é verdade. Jesus vai voltar com os santos anjos de Deus nos céus e todos os povos e nações verão. Todos. E Ele vai vir para julgar. Ele vai vir agora para sentenciar os que vão ser salvos e os que vão ser perdidos. Meus amados, é muito importante você abrir os teus ouvidos. Lembra que Jesus disse? Em verdade vos digo. Então, essa palavra, verdade digo. Jesus está voltando. Guarda a tua casa, guarda a tua vida. Amém? Então, como era característico ali dos judeus, eles não creram mais uma vez e rejeitaram a pregação de Paulo sobre Jesus Cristo. Quantas pessoas estão recusando hoje o evangelho? Não estou falando do evangelho da prosperidade não, meus irmãos. Eu estou falando do evangelho que prega Jesus Cristo. Que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, Ele é a vida. Esse é o evangelho. Jesus não ficou prometendo bênçãos financeiras para ninguém não, meus amados. Pelo contrário, lembra do jovem rico lá? Quando se apresentou querendo algo que faltava nele, ele tinha tudo. Aos olhos humanos ele tinha tudo. Ele era rico, ele era formoso, era jovem, tinha saúde, mas faltava algo nele. E esse algo era espiritual, que era a salvação, que era Jesus Cristo. E o que Jesus fez? Olha, cumpre os mandamentos do Senhor. Sim, meu Senhor, eu cumpro os mandamentos desde criança, desde pequeno. Eu me livro do mal, não sento com os escarnecedores, eu não bebo, não fumo, não uso droga, não me prostituo, não prevarico, não faço nada disso. E Jesus viu que era verdade o que ele estava dizendo. E Jesus amou ele. Mas Jesus viu que tinha algo no coração dele. Ele era apegado aos bens materiais. Ele colocava em primeiro lugar na vida dele o que ele tinha. E Jesus falou assim, olha, é verdade tudo o que você me disse. Porém, existe algo que você precisa fazer para que você seja liberto. Vende tudo que você tem, porque eu sei que você tem muito amor nos bens materiais. Dá aos pobres que passam a necessidade e siga-me. E você vai ter a vida eterna. E a palavra de Deus fala que aquele jovem encurvou-se a cabeça, ficou triste e foi embora. Ele não fez o que Jesus pediu. Ele foi embora. Porque valia mais os bens que ele tinha do que o que Jesus estava falando para ele. Então, meus amados, é isso que eu estou falando para você. A promessa de Deus é vida eterna, não é riqueza. Por mais que ele possa enriquecer o homem, mas tudo que Deus faz é com propósito, você pode ter certeza disso. Ele não vai te enriquecer para você se perder, não. Se você estiver firmado na rocha e for propósito de Deus te enriquecer para que você possa ajudar os pobres, você possa ajudar a obra de Deus, que tenha propósito no seu dinheiro, você pode ter certeza que Deus faz. Mas se é para sua perdição, para você se perder e perder a sua casa, você pode ter certeza que Deus não vai fazer, porque Ele conhece o coração do homem. Amém? Então, como era a característica dos judeus ali, eles não creram, eles não acreditaram na pregação. E hoje muita gente não acredita. Muitas pessoas hoje não dá nem atenção. Quantas pessoas nós vemos pregar nas ruas, fazer evangelismo, pessoas pregando? É poucas pessoas que dão ênfase, pessoas que param para ouvir a palavra de Deus. A maioria delas estão todas ocupadas com seus afazeres, porque não busca primeiramente o reino de Deus, busca primeiro os seus interesses. Então, a gente vê que depois dessa pregação de Paulo lá na sinagoga, os judeus vendo o interesse da multidão na pregação,
tiveram pessoas que tiveram interesse, porque ainda existe pessoas que querem conhecer a Deus, que querem servir a Deus verdadeiramente, querem se converter, né? Que o prosélito que nós acabamos de dizer isso aqui é pessoas que se convertem, é se converter, né? Ali é o zelo, a diligência, o empenho, converter-se ao judaísmo, se converter a Jesus Cristo. Então, meus amados, ali neste momento, a gente vê que nesse momento eles começaram a tramar contra Paulo. Eles começaram ali, os judeus, vendo que as pessoas estavam dando ênfase ao que eles estavam pregando, eles incitaram as lideranças, né, as mulheres que eram honestas, né, os líderes ali, contra os apóstolos. Isso fez com que eles fossem expulsos da cidade. Eles expulsaram, né? E de forma, mesmo com a imensa perseguição, a palavra de Deus sempre se espalhava miraculosamente por toda a região. Meus amados, não é homem, não é governo, não é nada que pode impedir a palavra de Deus. Nós vemos países comunistas, sabe, que é proibido até ter uma Bíblia. Não tem Google para você pesquisar, é tudo filtrado. Eles filtram tudo que você pode pesquisar na rede social, onde você pode frequentar. Eles tentam filtrar tudo. Colocar um cabresto no ser humano ali e falar assim, você tem que seguir o que eu mando. Isso é um comunismo. E tem pessoas, meus amados, fiéis, mas fiéis no extremo. Eles se escondem, se externam, se escondem, sabe, em dutos, eles se escondem, eles acham uma forma de adorar a Deus. Porque não tem quem pare, meus amados, não tem quem pare. A palavra de Deus tem que ser espalhada e o Espírito Santo de Deus concede essa graça. Lembra que nós lemos em Atos 12? Deus, através de enviando um anjo para libertar Pedro, ele faz o que ele quer, entende? Não há nada que pode prender um servo de Deus de pregar a palavra de Deus. Sabe quem pode prender? Eu e você. Prender como? De não falar, de ser covarde, sabe? De ser conhecedor da palavra, de saber que Deus tem um ministério para você, que tem uma promessa em você e você fica sentado sem fazer nada. Lembra dos talentos que Deus, os servos receberam talentos do seu Senhor? 2 deles prosperaram, 2 deles fizeram o que o Senhor mandou eles fazer. Mas um covarde, medroso, o talento que ele recebeu, o que ele fez? Enterrou, escondeu com medo. E o que aconteceu com ele? O pouco que ele tinha foi tirado e foi dado para quem tinha muito. Por quê? Porque tinha disposição em fazer a palavra de Deus, sabe, ser espalhada, ser pregada. Então, meus amados, Deus ele não chama, sabe, covardes, pessoas medrosas, porque isso impede que a palavra de Deus seja espalhada. Então, sabe, sacode esse pó, sacode essas coisas do seu corpo, busca a restauração em Deus, porque Jesus tem restauração para você, para mim, que nós possamos cumprir o chamado de Deus com excelência. Nós fomos chamados para salvar as vidas, resgatar as almas perdidas, porque muita gente está sendo dispersa. Tem muitas ovelhas desarranhadas dos pastos. Tem muitas ovelhas que estão machucadas por pastores negligentes, pastores, sabe, que infelizmente não cuidam do jeito que tem que cuidar, como o Senhor ensina. Tem muitas aí almas precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de Deus que pode transformar a vida dela. Eu tenho inúmeros testemunhos da minha vida pessoal, de quando eu estava afastado, estava aí perdido no mundo. Jesus usou de várias e várias pessoas, crianças até, para falar comigo. Arrepende e volta, volta pelo amor, não volta pela dor não, volta pelo amor que é muito melhor. Então eu não sei o que Deus está querendo trazer para mim, para você nessa noite em especial, mas algo Deus está falando com cada um de nós. Você pode ter a certeza que o Espírito Santo de Deus está revelando no seu coração o que você precisa fazer. Toma uma postura. Volte para a palavra de Deus, volte para os caminhos do Senhor, salva tu e a tua casa e todos que o Senhor puser nos teus caminhos, porque os momentos, meus amados, vai ficar cada vez mais funilado, vai ficar cada vez mais estreito, porque a palavra de Deus está se cumprindo e ela vai se cumprir por toda, por completa. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você possa cada dia mais, sabe? Eu sei que está batendo aqui 30 minutos, muitas pessoas falam assim, poxa vida, 30 minutos é muito tempo, e tem pessoas que realmente não tem todo esse tempo, às vezes no momento que eu coloco o vídeo, mas às vezes, meus amados, depois do trabalho, depois que você tomou um banho, que você já se alimentou, assiste, ouve ele inteiro, ouve essa palavra inteira, meus amados, porque é ensinamento. E para Deus, meus amados, nós temos que ter o maior tempo do mundo. Amém?
Então, em nome de Jesus, joga a canseira pro lado, sabe? Joga a preguiça pro lado, joga, sabe? Ouve a palavra de Deus e Deus vai te abençoar. Fique com Deus.